Olá, pessoal, tudo bom? Sou o professor Vitor, professor de matemática da Escola Municipal Miguel Ramalho Novo. Nós estamos aqui mais uma vez para mostrar para vocês algumas dicas de resolução do material de complementação escolar dessa semana. Então, na página 13, nós temos a primeira questão dizendo assim: Theo e seus irmãos, Igor e Iago, fizeram um passeio ao Morro do Corcovado, onde fica a estátua do Cristo Redentor. Após apreciarem a lindíssima vista da cidade do Rio de Janeiro, decidiram fazer um lanche em uma lanchonete local. Então, para cada item, escreva e resolva a equação e considere as respostas em reais. Então, nós vamos ler aqui nas letras A, B, C e D, nos itens, e em cada um deles formar uma equação do segundo grau, né? Ou do primeiro grau, depende, normalmente aqui do segundo grau, né? Aqui a gente está revisando as equações do segundo grau, e resolvê-las para encontrar o valor pedido. Então, vamos ver a primeira aqui como exemplo. Theo tomou um suco de uva. O quadrado do valor do suco de uva, somado ao seu próprio valor, é igual ao sextuplo do seu valor. Qual é o preço do suco de uva? Bem, então nós vemos aqui que o exercício pede para que nós encontremos o valor do preço, ou melhor, o preço do suco de uva, o valor a ser pago pelo suco de uva. Portanto, essa será a nossa variável, que a gente normalmente na matemática representa pela letra X. Então vamos agora à tradução, né? Passado que está aqui escrito em português para a linguagem matemática, o matematiquês. O quadrado do valor do suco de uva. Bem, então, se a gente chamar o suco de uva de X, o quadrado do valor do suco de uva é x ao quadrado, ou x elevado a 2. Somado, sinalzinho de mais, ao seu próprio valor, ou seja, x, é igual ao sextuplo do seu valor. Sextuplo do seu valor é 6 vezes o seu valor. Então, é igual a 6x. Então, nós vamos ficar com a equação x ao quadrado mais x igual a 6x. Tá? Onde isso é uma equação do segundo grau, a gente vai precisar dar uma arrumadinha e resolvê-la para achar o valor de x, ou seja, encontrar o preço do suco de uva. Então, de maneira muito parecida, você vai raciocinar para as letras ou para os itens B, C e D. Tá bom? Vamos ao próximo. Número 2. Descubra o número que deve ser somado nos dois membros antes do sinal de igual e depois do sinal de igual de cada equação para tornar o primeiro membro é quem está antes do sinal de igual, um quadrado perfeito, ou seja, nós vamos ter ali um trinômio quadrado perfeito. Em seguida, resolva a equação, tá? E nós vamos resolver conforme está o exemplo aqui, né? Vamos ler. Nesta primeira equação, vamos acrescentar 9, ou mais 9. Vamos ver o porquê. x2 mais 8x mais 7 igual a 0. Bem, esse trinômio, se nós fizermos a verificação, ele não é um trinômio quadrado perfeito. Então, vamos analisar e ver que, se ao invés do 7 tivesse 16, esse trinômio seria quadrado perfeito. Bem, então, se eu já tenho 7, para chegar a 16, faltam 9. Tá certo? Bem, agora eu vou tentar te dar umas dicas de como é que a gente vai encontrar o número que deveria ficar. Né? Vamos ver aqui nesse exemplo. x2 mais 10x igual a 39, ou x ao quadrado mais 10x igual a 39. Bem, aqui nem é um trinômio, né? É um binômio, só tem dois termos. Mas x2 mais 10x, se a gente colocar qualquer número, será que vai ser trinômio quadrado perfeito? Não. Se eu colocar qualquer número que tenha raiz quadrada exata, vai ser um trinômio quadrado perfeito? Também não. Então, a gente vai proceder da seguinte maneira. Pega esse 10, esse termo aqui, esse coeficiente que está acompanhando o x, divide por 2. Vai dar 5. E agora eleva ao quadrado. 25. Então, quer dizer que x2 mais 10x mais 25 é o termo, é um trinômio, vai formar um trinômio quadrado perfeito.
Bem, então se eu devo acrescentar mais 25 aqui no primeiro membro, antes do sinal de igual, eu devo acrescentar também ao final. Então vai ficar um mais 25 antes do sinal de igual e um mais 25 aqui junto do 39. Tá? Então, de maneira muito parecida, você vai resolver os outros. E depois, para resolver, você vai encontrar o trinômio quadrado perfeito, fazer a fatoração, olha aqui o exemplo, né? Ficou o de cima lá, do exemplo já dado pelo material, x mais 4 ao quadrado igual a 9. Bem, se x mais 4 ao quadrado é igual a 9, qual é o número que ao quadrado, ou quais são os números que ao quadrado dão 9? É o mais 3 e o menos 3. Então, a gente faz o x mais 4 deve ser igual a 3, ou o x mais 4 deve ser igual a menos 3. E aí resolvemos agora uma equaçãozinha ou melhor, duas equaçõezinhas do primeiro grau. Tá certo? Então, agora a 3, bem mais direta. Resolva as equações do segundo grau usando a fórmula geral, também conhecida aqui, ó, uma fórmula de Bhaskara, tá? Onde a gente faz normalmente, primeiro calcula o valor do delta, lembrando que se esse delta for um número negativo, a gente nem continua, né? Nem aplicamos aqui a fórmula de Bhaskara, por quê? Por enquanto, para a gente, não existe raiz quadrada de número negativo, tá bom? Lembrando que aqui a gente trabalha com os números reais, são todos os números que vocês conhecem, até alguns ainda meio que desconhecidos, vamos dizer assim. Mas existe um outro conjunto, vocês vão ver lá no ensino médio, trabalhar com ele, que aí sim é permitido e é possível a gente calcular a raiz quadrada de alguns números negativos, tá? Então, essa daqui é a aplicação direta das formulazinhas, tá? Lembrando que não podemos errar, não podemos dar bobeira na identificação do A, do B e do C. Como, por exemplo, nessa letra A, quem é o A? É o número que acompanha o x ao quadrado. Mas não aparece ninguém, então ele é 1. Quem é o B? É o número que acompanha o x. Nesse caso é o 4. E o C é o termo independente, é aquele que não aparece com x, é o mais 3. Tá bom? Vamos seguir. Lá na página 15, nós temos no número 4 dizendo assim: determine a soma e o produto das raízes das equações sem resolvê-las. E aqui ao lado nós temos uma colinha, olha. A forma de uma equação do segundo grau, assim, ó, x2 menos sx, onde esse s é a soma das raízes, já é o que ele pede, e mais p igual a zero, onde esse p é o produto das raízes. Então, vamos ver aqui já na letra A. X ao quadrado menos 12x mais 1 igual a zero. Bem, quem é que está acompanhando o x? Olha, nesse caso é o menos 12. Então quanto vale a soma? 12. Por quê? Por causa da formulazinha, olha. No exemplozinho aqui nós temos a fórmula, é menos sx. Se aqui eu tenho menos 12x, quer dizer que o S é igual a 12, ou seja, a soma é 12. E depois, o produto é igual, aqui mais P igual a zero, ou seja, mais 1 igual a zero. Então, o produto vale 1. Então, você vai pensar, né, em dois números cuja soma dá 12 e o produto dá 1. Ou seja, eles somados tem que dar 12 e eles multiplicados tem que dar 1. Tá bom? Isso de maneira bem parecida. Ah, não, perdão. Número 4 é até mais simples. Nem precisamos achar quem são os números. Apenas determinar a soma e o produto. Perdão, então ficou mais simples. A soma aqui é 12 e o produto é 1. Na letra B, C e D você vai fazer de maneira análoga. Tá bom? Então, continuando. Número 5. Escreva uma equação do segundo grau em que as soluções sejam os números dados a seguir, né? Então, olha, aqui, se essas são as raízes, eu vou escrever uma equação do segundo grau, ó, obedecendo esse formato. Colocando no lugar do S a soma no caso aqui de 5 mais 8, e no lugar do P o produto, a multiplicação, nesse caso da letra A, entre o 5 e o 8. Então fica bem simples, né?
Então, você vai ter aqui, por exemplo, já resolvendo da letra A, x ao quadrado, menos sx, então a soma desses dois números, né? 5 mais 8 vai dar 13, então vai ficar x ao quadrado, menos 13x, mais p, produto, 8 vezes 5, 40, mais 40 igual a zero. Então, de maneira análoga, parecida, vocês vão fazer as letras itens da B, C e D. Número 6. Dentre as equações do segundo grau a seguir, aquela que possui 3 e 4 como raízes é. Então, você vai, dentre as 4 opções dadas, você vai escolher uma, né? Como é que a gente vai fazer essa escolha? Vamos substituir. Bem, se eu substituir o 3 e o 4 nessa equação, o resultado vai ser zero. Por exemplo, se eu substituir aqui o 4, vai ficar 4 menos 4 vezes, e substituir aqui o 3, 3 menos 3, isso vai dar zero? Cabe a você investigar. E assim você vai tentar para cada uma delas, tá bom? Então, apenas uma, né, vai servir como resposta, porque o 3 e o 4 ao mesmo tempo devem ser raízes. Número 7. O piso dos quartos dos irmãos Belinha e Thomas vai ser revestido com um laminado de madeira peroba do campo. É um piso de madeira. O quarto da Belinha tem formato quadrado e o quarto do Thomas tem o formato retangular, conforme as imagens abaixo. As dimensões são dadas em metros. Sabendo que as áreas dos quartos são iguais, determine o valor de x. Então, olha, como é que calcula a área de um quadrado? É um lado vezes o outro lado. Lembrando, todos os lados serão iguais. Então, 2x vezes 2x, como são iguais, deve ser igual à área desse retângulo. Base vezes altura, a 8x. Então, lembrando que 2x vezes 2x, você vai encontrar 4x ao quadrado, que é igual a 8x. Pronto. Estamos diante de uma equaçãozinha do segundo grau, onde você vai resolver e encontrar o valor de x. Feito isso, na letra B ele pede qual a medida do perímetro de cada quarto. Então, o perímetro é a soma de todos os lados. Se eu já tenho o valor de x, basta multiplicar por 2, eu encontro um lado do quarto da Belinha. E aqui eu encontro essa largura, essa altura do quarto do Thomas. Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados. Depois, a medida da área dos quartos. Bem, então, substitui por x, vamos multiplicar aqui, substitui o valor do x e multiplicar aqui. Tá certo? Então, espero que você tenha entendido, espero que tenha te ajudado também. Qualquer dúvida que você tiver, nós, professores, né, de toda a rede municipal, temos um canal de comunicação, que é através do software Microsoft Teams. Cabe lá você perguntar ao professor, tá? Tem sempre um professor lá disposto a poder ajudá-los a tirar dúvidas, bom? Então, fiquem com Deus, estejam bem, protegidos, tanto vocês quanto família. Um grande abraço.